Pronto, pessoal, vamos lá começar. A gente hoje vai fazer a revisão para a prova, né? Como eu comentei com vocês, eu vou cobrar na prova a parte de eletrostática, certo? Vai ser só eletrostática. Tá bem simples a prova, só metade conceitual, né? Então se ligar naqueles conceitos. E metade você vai precisar fazer uma continha. Vamos lá, qualquer dúvida, vão colocando aí no chat ou ligue o microfone e fala, certo? Vamos lá, primeiro ponto importante, pessoal. Vocês têm que reconhecer cada partícula que compõe o átomo, né? A estrutura da matéria e as convenções de sinais. Né? Então a gente não tem no núcleo da estrutura atômica prótons e nêutrons, né? Os prótons têm cargas positivas, os nêutrons, né? Como o próprio nome já sugere, né? Eles não têm carga líquida e eles são compostos por um par de elétron e próton, né? Um próton anula o elétron, formando assim um nêutron. O núcleo, eles estão fortemente ligados, né, essas partículas que compõem o núcleo. Então, no processo de transferência de carga, o que se move é sempre o elétron, né, que o elétron está mais livre, está se movimentando na matéria com uma força não tão forte quanto as partículas que estão no núcleo, certo? Então, no processo de transferência de carga, sempre vai ter movimento de elétrons. Notem aí um asterisco bem grande, que vai ser questão da prova, certo? Essa definição aqui. Frisando mais uma vez, um processo de transferência de carga é sempre os elétrons que se movimentam, certo? Vamos ver aqui, o que mais? Estou vendo aqui só as partes que eu vou cobrar mesmo. Pronto. Este princípio aqui, que é fundamental também na eletrostática, né, vai ser cobrado, certo? Que é o princípio de atração e repulsão. Então, o que diz esse princípio? Quando eu pego cargas de sinais idênticos, dois prótons ou dois elétrons, né, mais e mais e menos, há uma repulsão. As cargas de mesmo sinal, de mesma natureza, elas não gostam, né, de ficar uma próxima da outra. Então elas vão tender a se distanciar, a se repelir uma da outra. O oposto ocorre quando a gente aproxima cargas de sinais de naturezas distintas ou de sinais diferentes. Aproxima um próton de um elétron e vice-versa, né, que dá no mesmo. Há uma atração, certo? Então é só lembrar daquele ditado popular, né? Os opostos se atraem, certo? Então, cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. Coloque aí o princípio de atração e repulsão, né, que também vai ter questão cobrando este conceito. Aí só uma curiosidade, ver se alguém consegue responder, né? Será que se eu aproximar uma carga negativa de um corpo neutro, vai ocorrer atração ou repulsão? O que vocês acham? Vou pegar Não haverá nenhum tipo de atração nem repulsão. Não foi o que falou? Falei que não vai acontecer nada, não vai ter nem atração nem repulsão. Pronto, Vinícius, né? E aí, pessoal, concordam com o pegado? O Raul está dizendo que vai ocorrer atração. Bruna, eu vou pegar um corpo negativo, ou uma carga negativa, e aproximar de um corpo neutro. Será que vai haver atração ou repulsão? Está tendo aí uma não concordância, né? Tem gente que acha que vai, tem outros que não.
Pronto, então vamos analisar, né, pessoal? Ó, eu tenho aqui um corpo, vamos supor que eu tenho um corpo carregado positivamente ou negativamente, está com excesso de prótons, e o outro está neutro, tá? Geralmente o neutro é representado assim, né, sem cargas, mas a gente não deve esquecer, pessoal, que aquele material neutro, quando é que um corpo está neutro? Quando ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, certo? Isso não quer dizer que ele não tenha carga. Tudo que existe na natureza é formado de átomos. E o átomo a gente viu que tem prótons e elétrons, né, e nêutrons. Então a gente tem que ter em mente aqui que aqui vai ter tanto prótons quanto elétrons na mesma quantidade. Então é possível aqui sim haver atração, certo? Porque essas cargas que estão em excesso, né, ela vai repelir os prótons deste corpo neutro e vai atrair os elétrons. Então pode haver sim aqui no caso uma atração, certo? Ele vai puxar aqueles elétrons para próximo dele e vai afastar os que têm cargas de mesmo sinal. Então é possível sim que um corpo neutro seja atraído por um corpo carregado, certo? Ela vai atrair aqui sinais opostos, vai repelir, não, os corpos que têm mesmo sinal, certo? Então essas questões costumam ter essas casquinhas de banana, certo? Se fosse dois corpos neutros, aí sim eu não ia ter este atração e repulsão, né? Que eles não tinham carga em excesso. Mas se um destes corpos é carregado, pode haver sim atração com aquela parte das cargas que tem sinais diferentes. E as que tem mesmo sinal vai ser repelida, né, para distante daquelas que estão se aproximando, de mesmo sinal. Certo? Ficou claro aí? Não esqueça que um corpo neutro tem cargas, só que em mesma quantidade. É por isso que ele não manifesta natureza elétrica, porque uma está equilibrando a outra, né? Um próton anula um elétron. Mas não esqueçam que o corpo neutro, existe cargas lá e essas cargas também sofrem esse efeito de atração e repulsão. Certo? Ficou claro? Então, outro processo que vai ser cobrado, né? Outra parte conceitual que vai ser cobrada é a quantidade de carga que tem no corpo. Certo? A gente viu como encontrar a quantidade de carga que tem no corpo. É aquela famosa expressão, né? Quem nunca errou? Quantidade total de carga que tem no corpo é simplesmente o produto da carga em excesso, certo? Então a gente tem que pegar só a diferença entre prótons e elétrons, né? Que a gente acabou de dizer que cada próton anula um elétron. Então não tem necessidade de eu pegar o número de prótons e o número de elétrons, né? É só fazer a diferença entre eles e multiplicar pela carga elementar. Essa carga elementar é quanto vale a carga elétrica de cada próton e de cada elétron. E a gente viu que é uma constante, é um valor fixo, né? Que é de 1,6 vezes 10 a menos 19. A maior parte das questões que eu coloquei na prova vai explorar essa quantidade total de carga que eu tenho no corpo. Certo? Eu coloquei uma questão de força e as outras questões vai ser sobre essa quantidade total de carga que tem no corpo. Então vamos supor que eu queira encontrar a carga deste primeiro corpo aqui, que está carregado positivamente. Eu simplesmente vou multiplicar a carga que eu tenho em excesso. Então eu tenho 3 elétrons e 5 prótons. Eu tenho 2 prótons a mais do que
que elétrons, não é? Então a carga em excesso, essa quantidade de carga que eu tenho de excesso é mais 2. Certo? O mais está indicando que é prótons, e o 2 a quantidade de prótons que eu tenho a mais. Vezes a carga elementar, que é aquela constante, sempre o mesmo valor. Se eu multiplicar isso, eu vou ter a quantidade total de carga do corpo, certo? Então, número com número, potência com potência. Como eu só tenho uma potência, eu vou só repetir. E 2 vezes 1,6 dá 3,2. Pronto, essa é a quantidade total de carga do corpo. Chamei aqui de corpo 1, né, que está carregado positivamente. Todo corpo neutro não vai ter excesso de carga, né, mesma quantidade, 5 menos 5 dá 0. Então é por isso que aqui eu não tenho carga resultante. Cada próton anula um elétron, então eu não tenho carga aqui, né, vai ser 0. O N é 0, não tenho carga em excesso. 0 vezes qualquer coisa, não. Nem vou colocar o valor do E aqui, vai dar 0. Corpo neutro. Aí só frisando mais uma vez que um corpo neutro, ele tem cargas, né? Positiva e negativa, só que em mesma quantidade. E o terceiro aqui, procedendo da mesma forma. A carga em excesso, eu tenho 3 elétrons a mais do que prótons. Menos 3. O menos quer dizer que é elétron, né? Carga negativa. E o valor do E, que é a carga elementar, 1 vezes 10 menos 19. 3 vezes 1,6 dá 4,8, não? Só tem uma potência, eu vou repetir. Então essa é a maneira de encontrar a quantidade total de cargas que eu tenho no corpo. Multiplicar a carga excedente vezes o valor do E, que é a unidade, né? Cada átomozinho, cada partícula dessa, seja positiva ou negativa, ela tem o mesmo valor. 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, para saber o total que eu tenho no corpo, é só multiplicar essa carga excedente vezes o valor da unidade, né? Seria o valor do E. Dúvidas aqui? Se der para treinar algumas questões dessas daqui, pessoal, a quantidade total de carga, tem até no livro de vocês também, né? Algumas questões envolvendo essa expressão. Treinem, porque vai ter umas 4 só com essa fórmula. Certo? É só lembrar daquela frasezinha, né? Quem nunca errou? Q igual a N vezes E. Não, outra coisa também que vai cair é sobre essa conservação de carga. A gente viu que esses corpos, quando eles estão carregados, eles querem retirar essa carga em excesso. A natureza ela não gosta de gastar energia, né? Ela sempre procura um estado de menos energia, né? Relaxado. Então, quando eu aproximo um corpo carregado de um neutro ou de outro corpo que esteja com menos excesso de carga, ele vai transferir essas cargas de um corpo para outro. Só que essa carga ela não vai ser criada do nada nem destruída. Lei de conservação, né, de carga. A quantidade de carga que eu tinha inicialmente, ela tem que ser a mesma que eu tenho, que eu vou ter após qualquer interação. Um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenha 2 cargas aqui idênticas, 2 esferas idênticas. Uma está neutra, certo? E a outra está com excesso de elétrons. Vamos supor aqui que ela tenha
8 elétrons em excesso. Né? Primeira pergunta, pessoal. Qual vai ser o sentido de cargas aqui? Né? O que vai acontecer? Vai passar prótons de A para B, ou vai passar elétrons de B para A? O que vocês acham? Isso pode ser questão de prova, certo? Qual vai ser a ordem aqui? Né? Vai passar cargas positivas de A para B, ou elétrons de B para A? O Gabriel disse que vai passar elétrons de B para A, concordam? Ninguém para discordar? É isso mesmo, certo, pessoal? Isso daqui é impossível. Prótons se movimentar de um corpo para outro é impossível, certo? Porque a gente viu que eles estão fortemente presos lá no núcleo da estrutura atômica. Então o movimento é sempre de elétrons, certo? Os elétrons aqui são transferidos de um corpo para outro, certo? Então, no caso aqui, vai passar elétrons de A para B quando eu conectar esses dois corpos, certo? Quando eu colocar esses corpos em contato, vai passar elétrons de A para B, até que ambas fiquem em equilíbrio. Como eu estou dizendo que elas são idênticas, este termo quer dizer que elas tenham o mesmo material, o mesmo volume, certo? Então elas vão ficar com a mesma quantidade de cargas no final. Então, quando eu coloco estes dois corpos em contato, a carga total final de cada esfera vai ser a mesma. Então, basta tirar a média aqui, né? A carga total nas duas esferas A e B vai ser a média. A primeira não tem carga líquida, é 0. A segunda eu tenho 8 elétrons. A média, duas esferas dividido por 2. Né? Então aqui eu vou ter 4 L dividido por 2. Já dividi aqui, né? Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Então, no final, cada esfera dessa vai ficar com menos 4 elétrons. Isso porque elas são idênticas, certo? Então, quando eu corto aqui este contato, as duas vão ficar com menos 4 elétrons. O que acontece se eu aproximar essas cargas depois do contato? Elas vão ter atração ou repulsão? Após o contato, eu tenho atração ou repulsão entre essas duas esferas? Isso. Gabriel respondeu a repulsão. Se elas vão ficar com sinais idênticos, né, na eletrização por contato, cargas de sinais idênticos se repelem, certo? Então eu vou ter uma repulsão após o contato entre essas duas esferas. Ambas vão ficar com o mesmo sinal, como está mostrando aqui na ilustração, né? Então, após o contato, eu tenho uma repulsão. Alguma dúvida até aqui? Pronto, tem outras questões que vão explorar essa parte conceitual dos processos de eletrização. Eu tenho 3 tipos, né, que são eletrização por atrito. Não basta só o contato, neste caso aqui. Eu vou atritar um material com outro. E esses materiais, eles têm uma certa facilidade de doar elétrons ou de receber, que a gente chama de série triboelétrica, certo? Então é como se fosse um ranking. Este ranking ele vai listar os materiais com essa facilidade de doar ou de receber elétrons. Então, quando eu atrito dois materiais que estão em uma série diferente, por exemplo, aqui vidro com seda ou algodão, né?
Tá? O que vai acontecer? Um vai retirar elétrons do outro. Então, se um retira, vamos supor que esses materiais estão inicialmente neutros, eu estou retirando elétrons de um e passando para outro material. Então, o que está perdendo elétrons, ele vai começar a ficar com excesso de prótons, né, com mais prótons do que elétrons, e o que está recebendo, ele vai começar a ficar com excesso de cargas negativas. Então, característica aqui, um fica carregado positivamente e o outro negativamente, fica com sinais opostos. O contrário que a gente tinha lá em contato, né? No contato, eles vão ficar com o mesmo sinal, já que eles ficam equilibrando cargas. Aqui eles vão trocar cargas até chegar em um equilíbrio, então no final eles ficam com o mesmo sinal de cargas. Ou os dois carregados positivamente, ou os dois carregados negativamente, dependendo da configuração inicial, né, de cargas. E o terceiro tipo de... só diferenciando aqui, né, que no primeiro caso, para arrancar elétrons, né, eu tive que atritar, né, movimentar um corpo contra o outro. E no contato não, basta o toque mesmo, que devido a eles estarem com excesso de carga, essa carga vai ser naturalmente distribuída entre os corpos em contato. E o último processo de eletrização por indução. Quais são as características deste processo de eletrização por indução? Não há o toque, como nos dois casos anteriores, né? Eu não vou encostar ou atritar o corpo contra o outro. Este processo dá apenas por aproximação, certo? Então, ele segue alguns passos. Poderia numerar isso daqui como passos, né? Aqui na ilustração, ela está mostrando eu aproximando um corpo carregado negativamente. Eu chamo de indutor, né? É este material que eu vou aproximar, que vai induzir uma separação de cargas num outro corpo, que eu chamo de corpo induzido. Eu estou fazendo a ilustração, está mostrando aqui com corpo negativo, mas pode ser também um indutor carregado positivamente. Então, observe que eu tenho tipo uma sequência, né? Eu vou primeiro aproximar este corpo carregado de um corpo neutro. Este corpo neutro, devido àquele princípio de atração e repulsão, ele vai atrair cargas de sinais opostos e vai repelir cargas de mesmo sinal, como está acontecendo aqui, né? Os elétrons foram todos para a outra extremidade, enquanto os prótons eu tenho uma aproximação. Pronto, após a aproximação eu vou pegar aquele material que estava neutro e conectar ele a um outro corpo. Eu posso, por exemplo, fazer um aterramento, pegar um fio e conectar a terra, né? Fio terra. O que vai acontecer? Aquelas cargas que estão tendendo a se distanciar, elas vão começar a migrar por este contato, por este fio, para a terra, já que elas tendem a ir ao mais distante possível, né, por repulsão dessas cargas de mesmo sinal. Pronto, conectei. Terceiro passo é desfazer essa conexão. Então não tem como os elétrons voltarem novamente para o material neutro. Se este material neutro perdeu elétrons, então ele ficou com excesso de prótons, né, de cargas de sinais positivos. Aqueles elétrons que fugiram ali por repulsão, deixaram ali o seu par, né, que está formando o par elétron-prótons, livre. Então eu tenho aqui aquela carga que estava fazendo pareia aqui com esses elétrons, livres agora, então eu vou ter excesso de cargas positivas. Então o corpo fica carregado com sinal contrário àquele que induziu essa separação. Certo? Então, primeira observação, não precisa do toque.
e os corpos ficam carregados com sinais opostos, o indutor e o induzido com sinais opostos. Então, se eu aproximasse o material carregado com sinal positivo, a diferença é que no final o meu corpo induzido teria cargas aqui de sinais negativos. Só mudaria isso. Então observe essa sequenciazinha aqui, pessoal, que pode cair lá na prova. Primeiro eu aproximo o material induzido, um indutor do induzido, ele vai separar essas cargas. Eu conecto este corpo a um outro, não? No caso aqui eu estou conectando essa esfera à Terra. Ele vai migrar, vai expulsar elétrons, né? Ou receber, dependendo do sinal do indutor. E quando eu desfaço essa conexão, eu tenho o meu corpo carregado por indução com um sinal oposto àquele que foi aproximado, aquele indutor. Então, esses são os passos da eletrização por indução. Ficou clara a diferença aí entre os três processos? Pronto, e por último, Gabriel está se referindo à eletrização por atrito, não é isso? Tem que ser materiais classificados, né, naquele ranking, né, que a gente chama de série triboelétrica diferente. Então não pode ser vidro com vidro ou lã com lã, tem que ser um material diferente. Então quanto mais distantes eles estiverem naquela escala, né, quanto mais distante um do outro ele estiver naquela escala, mais rápido vai ser esse processo. Essa atração e repulsão, como a gente viu, se dá com uma determinada força, não é, pessoal? Então, quando eu quero puxar um objeto para próximo de mim ou distanciá-lo para longe de mim, mecanicamente eu aplico uma força. Aplico uma força para trazer este corpo até mim ou para distanciar de mim. A mesma coisa acontece com essas cargas. Essa atração e repulsão é mediada por uma força elétrica. Então, como é que a gente encontra a intensidade dessa força? A gente encontra usando a lei de Coulomb. A lei de Coulomb diz que o módulo dessa força, então não vou me preocupar com o sinal aqui, basta pegar o valor numérico, né, só o módulo dessa força. Ela vai ser maior quanto maior for as cargas e vai ser menor quanto mais distante uma carga estiver da outra. Então a gente diz que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais distante as cargas estão uma da outra, mais fraca vai ser essa interação, mais fraca vai ser essa força. E depende do meio, certo? Então, se essas cargas estão no ar, no vácuo, na água ou em outro meio, este meio vai ter uma parcela de contribuição na intensidade dessa força, certo? Então, o meio, a influência do meio está representada aqui nessa constante que a gente chama de constante elétrica do meio, certo? Então, isso é um valor que vai ser fornecido a você. Na questão da lista, eu não coloquei essa constante, simplesmente para instigar você mesmo que não tenha no enunciado da questão, este valor vai ser sempre um padrão, que é aproximadamente, né, no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. Certo? Essa é a constante no vácuo. No ar é aproximadamente isso, a gente pode usar isso, mas de antemão não se preocupe que eu coloquei lá no enunciado, certo? Mas mesmo que não tenha, você pode usar este valor, que ele é um padrão, é uma constante. Dúvidas até aqui? Pronto, então vamos fazer só algumas questões similares aqui, vai cair na bimestral, né? Pelo menos alguma das partes de cálculo.
Então, cuidado com pesquisa na internet na hora da prova, certo, pessoal? Eu aproveito algumas questões, mas eu sempre troco aqui a numeração. Então, não vá dar uma despertinho, pesquisar e marcar direto a resposta, que você pode cair aí numa casca de banana. Então, vamos lá. Primeira questão aqui, eu tenho um número de elétrons, né? Ele quer saber qual o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico inicialmente neutro. Então, este corpo está inicialmente neutro e eu tenho que fornecer elétrons para que ele fique carregado com uma carga de menos 3 coulomb. E aqui tem o valor da nossa constante, que é o valor da carga elementar, né? Quanto vale cada elétron e cada próton. Pronto, ele quer a quantidade total de carga de um corpo. Só lembrar da frasezinha, quem nunca errou? Quantidade total, número de cargas excedentes, no caso aqui vai ser o número de elétrons que eu vou ter que fornecer a este corpo que estava neutro, para que ele fique com essa carga de menos 3. Certo? Então eu tenho aqui a carga, eu tenho o valor do meu E. Então eu encontro o que falta, que é o número de elétrons que eu vou fornecer. Certo? Então vamos substituir a carga menos 3. Número de elétrons é o que eu quero encontrar. E a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19. Está multiplicando, passa dividindo, então meu N vai ser menos 3 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Só lembrando, né? Sempre número com número, potência com potência. Então eu tenho que dividir aqui menos 3 por 1,6. E a potência, só tem uma potência, eu vou levar ela para o numerador. Quando eu levo para o numerador, denominador por numerador ou vice-versa, né? Sempre eu troco o sinal do expoente. Então era 19 negativo, fica 19 positivo. E aqui, se eu dividir isso daqui, dá quanto essa divisão, pessoal? 1,875, né? Pronto, este é o número de elétrons. Um sinal negativo aqui, né? Para dizer que é elétrons. Menos 1,875 elétrons. Se aqui fosse um sinal de mais, é porque eu teria prótons, né? Em vez de elétrons em excesso. Certo? Alguma dúvida aqui, pessoal, na resolução dessa questão? Vai ter questão muito parecida com essa, então se tiver dúvida, aproveitem agora. Por que mais 19? Este mais 19 vem da regrinha de divisão de potência de mesma base, não? Você nem precisa lembrar da regrinha não, pessoal, mas sempre que eu estou colocando essa potência do denominador para o numerador, ele ficou em cima aqui, certo? Então sempre que isso ocorre, essa potência troca de sinal. De onde é que vem essa troca de sinal? Daquela regrinha de divisão de potência de mesma base. Então, aqui 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a menos 2. Quando eu junto isso sempre vai trocar de sinal. Por quê? A regra de divisão de potência diz que eu tenho que repetir a base, que é o 2, e subtrair os expoentes. Então, menos 2. É por isso que este menos vira mais, ó. O menos da regra com o menos do expoente fica mais 2. Então é por isso que sempre quando eu mudo
do denominador para o numerador, essa potência que vem aqui do denominador para o numerador vem com o sinal trocado. Como não tinha nada lá, né, era só uma potência, eu simplesmente levo ela para cima com o sinal trocado. Se aqui não tivesse nada, era só 1 dividido por 2 elevado a menos 8. Eu simplesmente levaria isso daqui para cima com o sinal trocado. 1 vezes 2 elevado a mais 8. Certo? Lembrando lá a matemática básica, né? Todo número elevado a zero é 1. Então eu poderia colocar aqui em cima 2 elevado a zero, que não modificaria em nada. Todo número elevado a zero é 1. Então é por isso que eu repeti essa base, 2, 0, que é o expoente aqui que eu coloquei só para ter a mesma base, não? Menos 8. Você vai lembrar disso na hora, é mais difícil, né? Mas se você lembrar que sempre quando ela vai de um lado para outro da fração, eu tenho que trocar o sinal. Essa troca não é à toa, vem da regrinha de divisão de potências. Então este 19 ele está lá em cima agora, 10 elevado a menos 19, ele trocou de sinal. Pronto, agora vamos ver quando ele fornece para a gente as duas quantidades de cargas que tem naquele corpo, né? Eu tenho o número de prótons e o número de elétrons. Então aqui eu tenho um corpo, possui 9 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Dá o valor do E, que é a carga elementar. Ele quer saber se o corpo está carregado e qual é o valor dessa carga. Primeiro, este corpo ele está carregado positivamente ou negativamente, pessoal? O corpo está carregado positivamente ou negativamente? Isso, tem mais prótons, então ele vai ter carga positiva em excesso, né? Ele está carregado positivamente. Como é que eu encontro a carga total? Número da carga excedente vezes o valor da constante, né? Carga elementar. Então, quanto eu tenho de carga excedente? O quanto eu tenho a mais de prótons ou de elétrons? No caso aqui eu tenho a mais de prótons, né? Observe que eu tenho 5 a mais 9 para 4, né? Eu tenho 5 vezes 10 elevado a 19, não esqueçam da potência, a mais do que elétrons. Positivo, né? Vezes o valor de cada cargazinha elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Número com número, não? 5 vezes 1,6 e potência com potência. 5 vezes 1,6, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 0,6 dá 3, então aqui vai dar 8. E regrinha da multiplicação de potência de peso ou base, é só repetir a base e somar os expoentes. Então eu poderia cancelar aqui, né, pessoal? Poderia simplesmente cancelar aqui. 10 a menos 19 cancela com 10 elevado a 19 positivo. A 19 positivo com 19 negativo, anula a outra, dá 0 aqui. Então todo número elevado a 0 é 1. Né? Então eu poderia simplesmente cancelar aqui, que daria no mesmo. Então fica só o 8, né? 8
unidade de carga, coulomb, representado por C. Então, quando eu tenho as duas partículas, eu tenho que fazer essa diferença. Lembrar que isso daqui é sempre a parte que passa, que eu tenho a mais de prótons ou de elétrons. E por último, só para fazer uma questãozinha com a lei de Coulomb, vai cair só uma questão, certo, pessoal? Que a gente viu isso daqui por último, né? Não quis cobrar muito essa parte. A gente ainda vai ver na sequência mais aplicações. Ó, eu tenho duas partículas de cargas elétricas. A primeira, 2 vezes 10 elevado a menos 16 coulomb. A segunda, 3 vezes 10 a menos 16 coulomb. Estão separadas por uma distância de 3 vezes 10 a menos 19 a menos 9 metros, sendo que a constante 9 vezes 10 elevado a 9, né, constante do meio, ele quer saber qual a intensidade da força. Então, observe aqui que eu facilitei para vocês, né, já está tudo em metro. Aqui a distância já está em metro, não precisa transformar. E aqui já está com a potência, né? Não tem aquelas letrinhas que representam os múltiplos, certo? Mas só lembrando que pode aparecer questão que tenha múltiplo, né? Milli, 10 a menos 3 micro, 10 a menos 6 nano, 10 a menos 9 e por aí vai. Até aqueles múltiplos que eu passei para vocês. Então aqui é só a gente pegar os dados, né? Carga 1, 2 vezes 10 a menos 16. Carga 2, 3 vezes 10 a menos 16. A distância, 3 vezes 10 a menos 9. E a constante, e aplicar na lei de Coulomb. O que diz a lei de Coulomb? Que essa força é a constante do meio, produto das duas cargas envolvidas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Então vamos lá substituir a constante 9 vezes 10 elevado a 9. Carga 1, 2 vezes 10 a menos 16. Carga 2, 3 vezes 10 a menos 16. E a distância ao quadrado, menos 9 ao quadrado. Pronto, agora fazer as operaçõezinhas matemáticas. Eu vou deixar o 9 aqui, que vai facilitar a nossa vida. Que eu estou vendo aqui que embaixo, 3 ao quadrado é 9. Então eu já vou poder cancelar com este 9 aqui de cima. Então vai ficar 2 vezes 6. Ou 2 vezes 3, 6, já vou dizendo o resultado na frente, né? Eu vou juntar todas as potências aqui em uma só, certo? Então, quando eu multiplico potência de mesma base, a base é 10, vou repetir a base e somar os expoentes. Então, aqui eu tenho 9 positivo com 16 negativo, sobra 7 negativo, né? 7 negativo com 16 negativo dá menos 23. E embaixo eu tenho que elevar tudo que está no parênteses ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 9 ao quadrado, uma potência elevada à outra. Eu multiplico os expoentes, né? Então vai dar 10. 2 vezes 9, 18. Pronto, simplificando aqui, 9 com 9. Então eu vou repetir o 6, né, que é o único número que eu tenho. E vou juntar as potências. Agora eu estou dividindo potência de mesma base. O que eu falei anteriormente, né, é só levar isso daqui com sinal trocado. Então é menos 18, vai para cima, mais 18. Então vai ser 6 vezes 10, menos 23 com 18 positivo, sobra
5 negativo. A unidade de força, como a gente viu desde lá do primeiro ano, é Newton. Pronto, pessoal. Dúvidas aqui? A prova não vai estar muito diferente disso, certo? Então, quem acompanhou a revisão aí direitinho vai fechar a prova aí com facilidade, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, pessoal. Isso, se a resposta estiver no SI, Gabriel, sempre tem que transformar essa distância em metro. A carga, se tiver algum múltiplo, você substitui aquela letra pela potência correspondente, certo? Para deixar no sistema internacional. Ok, mais alguma pergunta, pessoal? Então, eu desejo aí na próxima semana uma boa prova para vocês, certo? Façam com tranquilidade. Se precisar rever essa revisão, eu vou deixar salva lá no canal. E qualquer coisa, se estiver estudando aí, se deparar com algum passo que não conseguiu desenrolar, é só entrar em contato comigo que eu dou uma ajuda, certo? Então é isso, bom final de dia aí para vocês. E quem não ficar devendo nada, praticamente essa é a nossa última aula, né, antes das férias. Depois das bimestrais, eu só quero ver os pessoal que estão aí com alguma pendência. Tchau, tchau. Até a próxima.